pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Comer ou não carne animal. A questão sobre alimentação tem sido bastante discutida no movimento espírita. Mensagens como a de Emmanuel e de André Luiz desaconselham o uso da alimentação carnívora. Entretanto, isso parece se contrapor com a orientação básica dos espíritos superiores, presente nas questões 723 e 724 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho, pois ele tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Recorremos à Revista Espírita de dezembro de 1863, onde Kardec reproduziu uma mensagem do espírito Lamennais, que esclarece de modo claro todos os ângulos dessa questão, sobre a alimentação do homem. Sociedade de Paris, 4 de julho de 1863. O sacrifício da carne foi severamente condenado pelos grandes filósofos da antiguidade. O espírito elevado revolta-se à ideia de sangue, e sobretudo à ideia de que o sangue é agradável à divindade. E notai bem que aqui não se trata de sacrifícios humanos, mas unicamente de animais oferecidos em holocausto. Quando Cristo veio anunciar a Boa Nova, não ordenou sacrifícios de sangue, ocupou-se unicamente do espírito. Os grandes sábios da antiguidade igualmente tinham horror a essas espécies de sacrifícios, e eles próprios só se alimentavam de frutos e raízes. Na Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Têm o espírito que deve ser nutrido pelo espírito, o corpo com a matéria. Mas a natureza da matéria flui, compreende-se facilmente, sobre a espessura do corpo e, em consequência, sobre as manifestações do espírito. Os temperamentos naturalmente muito fortes, para viver como pessoas isoladas, fazem bem, porque o esquecimento da carne leva mais facilmente à meditação e à prece. Mas para viver assim, geralmente seria necessária de uma natureza mais espiritualizada que a vossa, o que é impossível com as condições da terra. E como, antes de tudo, a natureza jamais age contra o bom senso, é impossível ao homem se submeter impunemente a essas privações. Pode ser bom cristão e bom espírita e comer a seu gosto, desde que seja razoável. É uma questão algo leviana para os nossos estudos, mas não menos útil e proveitosa. Essa mensagem explica que a dieta sem o uso da carne é melhor, pois isso leva mais facilmente à meditação e à prece. Isso aconteceria pois, segundo Lamennais, a natureza da matéria influi nas manifestações do espírito. Podemos comparar a situação com os vícios. Aquele que faz uso de uma droga, por exemplo, impregna seu perispírito de vibrações que limitarão suas manifestações no mundo espiritual. Da mesma forma, o uso de uma dieta menos carnívora torna o perispírito menos espesso, o que permite que ele tenha mais facilidade em elevar seu pensamento em prece. Porém, Lamennais, de modo responsável, deixou claro que a dieta vegetariana dependeria do aprimoramento espiritual da nossa humanidade terrestre, o que ainda não ocorre. Daí adverte que a natureza jamais age contra o bom senso. É impossível ao homem se submeter impunemente a essas privações. Por isso a questão 723 não condena o uso da carne. Sob privações, a questão 724 do Livro dos Espíritos recomenda: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Dessa forma, a privação da carne só teria mérito se ocorrer em benefício do próximo.
As atividades espíritas de passes e as reuniões mediúnicas constituem exemplos em que a abstenção do uso da carne, pelo menos no dia dessas atividades, pode levar benefícios aos assistidos encarnados ou desencarnados. Portanto, a recomendação de Emmanuel e André Luiz é válida e está de acordo com o Espiritismo, mas não deve ser considerada uma exigência para a realização de um bom trabalho espírita ou uma boa reunião mediúnica. Lembremos, afinal, que Jesus em Mateus, capítulo 15, versículo 11, disse que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. E para aprimorar o que sai de nossa boca e de nossos atos, devemos nos esforçar pela reforma íntima e no estudo doutrinário. Cabe ao homem, por lei, respeitar as exigências do próprio organismo, desde quando não entre no excesso, por já passar o desperdício. O Evangelho nos fala que em tudo devemos dar graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para com todos nós, mas nem tudo poderemos usar. O alimento animal com o progresso deverá ceder lugar à alimentação vegetariana. Não devemos censurar ninguém porque come carne, nem considerar fanáticos os que se abstenham de comê-la. É fundamental uma atitude de consciência espírita, mas também de bom senso, sem extremismos e fanatismos, conforme a orientação segura de Emmanuel em O Consolador. Conhecer a verdade é o primeiro passo para que ela nos liberte de equívocos arraigados em séculos de atitudes viciosas. Todavia, essa libertação requer tempo, paciência, disciplina e condicionamento lento e gradual. Assim sendo, nossa proposta deveria ser, a princípio, diminuir o consumo da carne, planejando com educação e trabalho um futuro talvez próximo, em que trataremos nossos irmãozinhos conforme Jesus nos recomenda, ou seja, tratá-los com amor. O Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto, filosófico, científico e moral religioso, cujo aspecto religioso funda-se numa fé raciocinada, com o uso da razão. Quer dizer, estimula o raciocínio e o livre pensamento. Todas as questões devem ser analisadas. Não podemos pegar uma questão respondida em 1850 e segui-la cegamente. Em 1850, a realidade social e médica nutricional era totalmente diferente. Não existiam profissionais como nutricionista ou faculdades de engenharia de alimentos, fisiologistas, nutrólogos, etc. Com o desenvolvimento da tecnologia, dos estudos sobre a fisiologia do corpo humano e das formas de nutrição, houve diversas descobertas de novos alimentos que suprem as necessidades de nosso corpo físico. A lei de conservação nos autorizava claramente a ingerir carne animal para manter a saúde do corpo físico. Outro ponto que devemos meditar é que na outra dimensão vibratória, nas chamadas colônias de transição, como nosso lar, a alimentação assume a feição principal de nutrição necessária ao corpo, mantendo o aspecto reconfortante, mas perdendo o aspecto de fonte de prazer exagerado. Se a colônia nosso lar é mais evoluída do que aqui, e sabemos que a colônia está numa faixa vibratória do umbral, não é uma dimensão vibratória celestial, então não tem como negar que a alimentação precisa assumir o caráter primordial de nutrição, perdendo a natureza de fonte de prazer exagerado. Assim, se você mantém o hábito de se alimentar de carne animal, você mantém sua mente viciada nessa espécie de alimentação. E, além disso, a própria alimentação em si é carregada de vibrações densas, porque deriva da morte de outro ser vivo. Tempos virão para a humanidade terrestre, em que o estábulo, como lar, será também sagrado. Podemos concluir que o fim da alimentação da carne animal é a natural evolução do ser humano. Temos que entender que essa alimentação perdura em nossos hábitos há milênios. Nossas mentes, nossos corpos espirituais e físicos estão condicionados, estão dependentes dessa espécie de nutrição, sendo natural e necessário para alguns a passagem por uma fase de transição. Devemos, aos poucos, diminuir a alimentação pela carne animal, até que estejamos aptos a viver sem ela. A evolução é realmente largarmos a alimentação da carne animal, cabendo a cada um estabelecer metas de como fazer isso, para esta vida ou para as próximas. O livre-arbítrio existe para ser usado,
mas tenhamos consciência de que a dádiva da vida é aproveitá-la em todos os aspectos e em tempo integral para a evolução de nossa mente, com mudanças de hábitos, até daqueles socialmente aceitos e considerados dentro da normalidade. Importante termos em mente: precisamos alterar inúmeros hábitos e instintos, como egoísmo, maldade, vaidade, orgulho, prepotência e etc. A alimentação é um deles, e talvez um dos mais fáceis, porque implica no esforço de alterar nossa forma de nutrição. Alterar nossa natureza íntima demanda muito esforço e leva muitas vidas. E está dito no Evangelho segundo o Espiritismo: não cederá, se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Necessitamos exercitar o autocontrole de nossos impulsos, muitos deles ligados à nossa animalidade, reflexos condicionados ao longo das vidas anteriores, e que nos deixam em sintonia com espíritos de inferioridade moral, afastando-nos da boa influência dos espíritos de luz. É um tema bastante polêmico. A ciência diz que sim, a nossa consciência diz que não. A doutrina espírita não encontra. Sabemos que responderemos conforme nossos atos e colheremos conforme nossa plantação. Devemos não ter apego pela carne. O que nos condena é nossa consciência. Mas antes de qualquer atitude, busque informações. Pesquise sobre o assunto. Converse com seu médico para estar ciente do que está fazendo. Lembrando a instrução do Espírito Lamenais que diz que podemos ser um bom cristão, fazendo uso da carne, mas sem exagero. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.